Bem, nós vamos tratar do tema, tinha falado, né, essa questão um pouquinho sobre os temperamentos e a vida espiritual. Na última reunião nossa, a gente tratou um pouco sobre o temperamento em modo tal, né? E aqui a gente vai falar já como aproveitar melhor o temperamento para poder avançar na própria vida espiritual. E eu pensei, ao tratar desse tema, a prepará-lo também, trazer um outro estudo que fala das 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. Então, que fala, o que é esse Gary Chapman? A gente vai falar um pouquinho dele também aqui, né? Dessa 5 linguagens do amor, né, dos temperamentos. E por que isso? Porque, no fundo, o que é interessante, né? Qual é a moldura dessa nossa exposição de hoje à noite? É a seguinte: a cultura que a gente recebeu, a gente foi criado, tem uma cultura católica, inclusive, né? Ela vem marcada, já há certo tempo, por uma linha mais voluntarista. O que é a linha voluntarista? Eu tenho que fazer algo porque está mandado. Então, eu tenho que cumprir, por exemplo, as regras, os mandamentos, porque está mandado. Sem dúvida alguma, a gente cumpre também porque está mandado. Mas antes, eu deveria pensar que está mandado porque é bom. Então, o ideal é que eu compreenda a bondade que está naquilo que está no preceito. E que eu possa, portanto, livremente querer aquilo. Então, de forma que eu possa, pouco a pouco, conduzir minhas próprias inclinações para aquilo que é bom. E acontece que muita gente acaba entendendo erroneamente, né, que eu tenho que fazer por uma lógica ética do dever pelo dever. Tem que fazer porque tem que fazer, tem que fazer porque tem que fazer. Né? E não é isso. Né? Porque, no fundo, olha que interessante. Em outras exposições já falava, nós temos a inteligência, a vontade e a afetividade como sedes interiores nossas de conexão e interação com o mundo. Pela inteligência, eu compreendo o que é verdadeiro, né, e vou aderindo àquilo. Né? Pela vontade, né, eu acabo me dirigindo para aquilo que é bom. E pela afetividade, me atrai aquilo que é belo, que é prazeroso. Essas 3 dimensões foram criadas por Deus para cada um de nós. E o cristão, portanto, né, ele não vê maldade nessas 3 fontes. Tá? Então, a fonte também da afetividade não é uma coisa ruim, é querida por Deus. Aliás, é interessante, porque a gente notar, né, o cristianismo, nesse contexto, me parece, entre as 3 grandes religiões monoteístas, né, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, é aquela que valoriza plenamente a dimensão física, corpórea e do prazer sensível, inclusive. Né? Não há mutilação de nenhuma forma. Então, é interessante notar isso, né? E não há também um tipo de proibição de comidas. E é só no cristianismo. Cristo não proibia, né? Não tinha isso, né? Então é interessante notar isso, né? Os judeus têm uma série de restrições alimentares, né? Há uma questão da marca, né? De fixação do homem, né? Os muçulmanos têm a mutilação feminina e têm restrições alimentares também. O cristão não tem. Vai ter modificação circunstanciada, em certo momento, né? Abstinência, jejum, pronto. Né? Mas não tem, o resto não tem. Né? Então, é interessante notar isso, né? E Nosso Senhor, no primeiro milagre que Cristo realiza, vale lembrar também, né? Foi no casamento, boda de Caná, e não foi que ele converteu o vinho em água. É ao contrário, é água em vinho, e em grande quantidade. Né? E foi para entender que, portanto, a dimensão da afetividade, do prazer físico, do apetite concupiscível, né, tem a dimensão boa, querida por Deus. Né? Então, mas havia a ideia de que, como para poder vencer certos defeitos nossos, efetivamente tem que mortificar certos apetites compulsivos, tem que mortificar algumas coisas, ficou aquela ideia que parece que tem que fazer sempre algo a contragosto para estar bem. E não é isso. Tá? Porque a felicidade, né, a gente vai atingi-la enquanto fim, né, e ela é um estado na qual eu me sinto o quê? Uma satisfação num momento, num estado que eu me encontro também. Então, a dimensão da afetividade participa da felicidade. Tá? Então, a inteligência, eu vejo que é verdadeiro, aquilo que é bom pela vontade, né? E nesse caminhar, aquilo que é bom, eu vou desfrutando de uma alegria, uma satisfação real da própria afetividade. Né? Por que isso é importante notar? Porque o nosso temperamento, ele nos predispõe, né, a certas tendências. E aquelas tendências, digamos assim, elas podem, né, facilitar, né, que a gente possa aceder a certas virtudes, a certos hábitos voluntários que vão nos deixar satisfeitos e que são bons. Então, cada temperamento pode ter algumas virtudes que são mais fáceis. Então, a gente pode, ao descobrir qual é o meu temperamento, eu posso buscar aquelas virtudes, as quais eu vou desfrutar delas, conectando-as ao meu bem pleno, ao meu bem maior. Né? E depois, além disso, né, só para anunciar ainda os 2 temas aqui, temperamento e outra linguagem do amor.
Cada um de nós, por várias razões, que a gente não consegue fechar a explicação, né? Mas a gente acaba entendendo que é amado com certos atos que as pessoas têm com relação a nós. E um estudioso americano, Gary Chapman, que também era um pastor batista, observando tudo isso, ele identificou como que 5 manifestações maiores, né, dessa linguagem do amor. Então, tem gente que, por exemplo, se sente amado quando alguém diz para ela palavras de carinho, né, de afirmação positivas. Né? Outros se sentem quando alguém lhe serve, presta serviço para ela, faz coisas boas para ela. Né? Outros se sentem amados quando as pessoas de certa forma, lhe dão presentes. Não é presente do caro da coisa, é detalhes de entregar coisas para ela, ela se sente lembrada e querida dessa forma. Né? Outras vão se sentir, né, mais amadas quando as pessoas tocam, abraçam, o toque, né, cada um, né? E outras pelo chamado tempo de qualidade, quando você passa um tempo com ela, dando o teu tempo para ela e está feliz com ela. É assim. Essas 5 dimensões, todos nós desfrutamos em algo sempre, de algumas delas. Mas qual delas, de certa forma, para nós, para cada um, parece que é a linguagem mais forte? Por que fala que é importante isso? Isso o Gary Chapman trata muito na relação entre casais, marido e mulher. Né? Porque às vezes, por exemplo, digamos que a mulher, por mais que o marido dê presentes para ela, ela não está satisfeita. Ela queria tempo de qualidade. Ele fizesse algo só com ela. Então, cabra, mas eu tanta coisa para que ela não está feliz, ela é egoísta. Não, é que ela não interpreta o amor na linguagem do presente, ela interpreta na linguagem do tempo de qualidade. Simples assim. Né? Ou então, ao contrário, a gente queria que a esposa elogiasse o que eu fiz, sucesso profissional, ela não fala nada. Ela só faz a comida boa, né? Ela arruma as coisas que gosta, ela compra uma roupa bacana, ela não fala nada do meu trabalho, eu fico bravo. Eu não encontro, não me sinto amado. Porque ela não percebe que, para mim, é importante que hajam palavras de afirmação. Né? Então, esse homem, Gary, orientava casais, e a partir dessa percepção dele foi orientando, muitos casais, nossa, passaram a se entender. Né? Um querendo agradar o outro, só que tentava agradar na linguagem que o outro não lia como sendo a linguagem de amor. Né? Então é interessante, acontece muito isso. E de fato, virou best-seller, esse homem já vendeu mais de 20, 30 milhões de livros no mundo inteiro, etc. E tal. Interessante. Agora, eu queria aplicar um pouco isso até para a relação nossa com Deus. Né? E a parte do nosso temperamento também. Então, okay, por temperamento, eu vou ter algumas tendências que são mais fáceis para mim, vamos assim. Né? Então, eu não preciso mortificar essa tendência, eu preciso só orientá-la e aproveitar-me dela na relação com Deus também, no que essa tendência pode gerar de virtudes. Tá? Porque, o que acontece? Até para entender. Uma vez uma pessoa dizia, isso me chamou a atenção, né? Não, que se eu não cultivar a amizade com Cristo, eu não terei vida interior. E eu fiquei pensando, que estranho isso. Não está certo, porque a relação com Deus não é só de amizade, é um dos modos que eu posso me relacionar com Ele. Mas vamos pensar o seguinte, a gente fala que a missa é sempre a raiz da vida interior. Ora, a missa, quais são os 4 atos próprios da missa? Não são 4 de amizade, são atos ligados entre a criatura e o Criador. Né? É adorar, pedir coisas, né? Pedir perdão, né? E dar graças. Então não é para relação de amizade. Depois, Cristo nos ensinou o quê? Pai nosso que estás no céu. Opa, filiação. Então, a filiação é mais importante a Deus como pai do que como amigo. Outra, Senhor. Maria fala, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Maria chamou Cristo de Deus de Senhor, não chamou de amigo. Eis aqui a sua amiga. Então, ou seja, a relação, portanto, com Deus se dá tratando isso como Senhor, Deus como Criador, Deus como Rei, Deus como amigo também. Né? São vários modos, né? Então, claro, isso dá paz por quê? Porque às vezes para alguns será mais fácil tratar Deus na lógica da amizade. Para outros não, por temperamento, por linguagem de amor. Tá? Então eu não preciso fechar, não, se não tratou como amigo, não tem espiritual. Estranho. Né? Então não é correto dizer isso. Eu falo que relacionar com Deus também, como amigo em algumas situações, faz sentido. Até porque entre amigos há reciprocidade e muitas vezes uma certa equivalência. Com Deus, isso é muito mais difícil de acontecer. Quando Cristo fala, eu não chamo céu, mas amigos, ele fala em que contexto? Porque eu observarei tudo que eu vejo de meu Pai. Contar a intimidade. E nessa perspectiva que eu trato Deus como amigo. Não abro minha intimidade. E Cristo sabe comigo também. Né? Agora, Deus Pai, tratar como amigão, é diferente, né?
Então, um pouco isso, né? Mas então, isso me fez pensar, como é que eu posso tratar Deus? E notava um pouco isso, né? A ideia do Gary Chapman, dos 5 linguagens do amor. Eu fiquei pensando, peraí, às vezes eu posso fazer oração mental, vou para o oratório, e estou lá. Só de estar ali eu já me sinto bem, me aproximo de Deus, elevo a minha alma. Eu não preciso criar um discurso, às vezes, né, intelectual, para falar, estou fazendo oração. Senão, não estou fazendo oração. Até porque a oração contemplativa, que está descrita no Catecismo da Igreja Católica, é exatamente uma oração que não precisa ter discurso. Já a meditação tem uma atividade mais argumentativa, né? Pode ter argumentativa, mas não necessariamente ela vai ser, ó Senhor, com palavras que eu possa escrever um texto. Depois a igreja fala da oração vocal também, né, em que a gente pode apoiar a nossa relação com Deus e repetir certas fórmulas de amor, de carinho, que não necessariamente está gerando uma conversa com Deus sobre um tema, né, de crescimento espiritual, sobre para eu ser mais sincero. Não, é oração vocal. O que se pede nela está dentro das próprias palavras que se diz ali. Né? Também tem isso. Bom, então, para notar o quê? Que, no fundo, a vida espiritual de cada um de nós, portanto, ela pode seguir um caminho que cada um se sinta mais à vontade para tratar Deus. Então, a ideia é que é a gente pensar, como é que o meu temperamento pode favorecer minha relação com Deus? Né? E depois, de acordo com a linguagem do amor, como é que eu me sinto mais à vontade para amar a Deus, ou perceber que Deus me ama, até para notar coisas que eu possa fazer. Né? Então, por exemplo, fazer uma ideia aqui. Então, isso aqui é um pouquinho um ensaio, tá, de ideias, para a gente poder pensar e tentar anotar, né, que Deus nos criou com temperamento concreto. Portanto, ele sabia que a gente era assim. E homem nem bom, tudo é para o bem, tudo para o bem dos que amam a Deus. Então, aí dentro, tem coisas boas que eu posso aproveitar para chegar nele. Não tem só modificar tudo que eu tenho. Não, eu vou usar para o bem esse modo de ser. Tá? Interessante pensar isso, né? Algumas coisas eu vou ter que modificar, sem dúvida, mas não tudo. Outras coisas eu vou simplesmente canalizar para poder ter uma relação com Deus melhor, né? E desfrutar dessa situação. Porque talvez alguém querendo, às vezes, nos formar desde fora, não, você tem que fazer assim. Então a gente quer fazer aquele jeito, e sem perceber, talvez não é um jeito para mim, não seja outro. Para eu ficar mais à vontade. Tá? Então, por exemplo, digamos isso aí, né? Uma pessoa que sempre, ela acha que tem que falar na oração mental com Deus palavras concretas o tempo inteiro, falar palavras de afirmação para Deus. Senhor, tu é muito bom, Jesus, você é maravilhoso. Aí ela vai querer te ensinar assim, de repente para você, não consigo amar a Deus assim. Uma francesa, tem um livro dela, chama Elle et Loire. Não, Ele e Eu. Vou lembrar o nome dela daqui a pouquinho. Está na Quadrante, publicou. Ela tem uma relação com Deus da seguinte forma, essa francesa. Ela se sente que Deus fala com ela várias vezes, e ela responde ao longo do dia. É bonito. Né? Mas tem gente que a vida espiritual não é assim. Tem gente que, por exemplo, a vida espiritual, ela se sente na ideia de fazer coisas para Deus. Não é exatamente uma comunicação com palavras, mas ela percebe que aquilo agrada a Deus e ela faz aquilo. E se sente bem assim. Né? É oração também isso. Tá? Então, ou seja, a própria oração, ela admite formas diversas. Né? Isso vai variar também, né? Exatamente, aqui o Dante lembrou, a Gabriele Bossi, ela mesma. Né? Então ela fala, ele e eu. Né? Bacana. Agora eu falei, eu não me encontro no jeitão que ela descreve. Outra coisa, alguém que teve, por exemplo, relação com seu pai na sua infância, né? Doce, terna, a relação muito, né, querida. Quando vai falar com Deus Pai, consegue desenvolver talvez esses traços também. Já o que com o pai foi uma relação tensa, não vou pedir que essa pessoa possa criar com Deus uma experiência que ela nunca teve, que possa servir analogicamente para tratar com Deus. Talvez para ela tratar o Espírito Santo seja mais interessante do que tratar, né, digamos assim, com Deus Pai dentro da Trindade. Pelo modo de ser. Né? Então, claro, então tem que respeitar cada pessoa conforme o seu temperamento, a sua experiência, e a linguagem de amor que é mais fácil para que ela possa manifestar o amor dela. Essa é a ideia. Né? Então, claro, eu falava isso, né? Às vezes, uma pessoa, vamos pensar, por exemplo, um colérico, eventualmente, né? Um sanguíneo. O sanguíneo, a imagem que fala do sanguíneo, o temperamento é o ar. Ele envolve as pessoas, eles gostam de tocar. Então, aquela pessoa que, às vezes, para rezar o texto, é bom estar com o texto na mão. Né? Ele vai ter imagem para beijar. Né? Esse toque
até por temperamento, parece que for mais próximo dele. Então, talvez seja mais fácil um sanguíneo, por exemplo, né, querer ter detalhes sensitivos no meio espiritual, né, do que, por exemplo, um melancólico, que vai na linha da terra, que é mais organizado, mais sistemático, pensamento. Esse melancólico, fazer oração mental discursiva seja mais fácil. Do que, aliás, com certeza será muito mais fácil para ele isso, do que, por exemplo, talvez, né, talvez, isso vai variar de pessoa para pessoa, como um colérico. Né? O colérico, a imagem dele próprio é o fogo, ele é expansivo. Né? Vai liderando, ele tem que aparecer. Então, o colérico, ele tem que perante si mesmo aparecendo bem, senão ele se sente mal. Então, para ele, talvez, a oração interior, ele tem que processá-la de tal forma que ele se veja fazendo oração, mais do que um melancólico, por exemplo, que precisa disso. Então, se eu vou entendendo isso, eu vou respeitando o modo de cada um, sem julgar, sem dizer que aquilo é vício. Que talvez não é vício. É que para aquela pessoa, o modo de ser dela é mais confortável, é mais natural processar assim. Mas eu vou até entender que talvez que alguém, por exemplo, sinta muito mais à vontade na relação carismática, gestos, música. Não é que ela tenha um tema espiritual profundo. Pode ter sim, claro. Mas o modo dela, por temperamento e por linguagem de amor, está mais ajustado. Outras não, querem algo mais recolhido. Talvez tenha mais um temperamento, mas pela criação varia. Porque a gente, quando é criado, a gente vai associando o quê? Certas leituras, né? Eu coloquei para vocês no primeiro balão que eu mandei, né? A compreensão da vida espiritual pode variar pela criação que se teve. Então, para mim, se eu, desde criança, aprendi que adorar a Deus, prestar culto a Deus, né, segue de determinada forma, naturalmente aquilo para mim é muito mais familiar. Mas quando eu vou para um outro ambiente que é totalmente diferente, eu não me dou muito bem. Não é porque o outro está errado e o meu estava certo. É porque foram criações diversas. Então, eu consigo me identificar melhor com um estilo, que para mim é mais familiar, e eu me encontrava com Deus naquela modalidade. O outro é outra aquela experiência dele. Então, não é que um é melhor ou pior que a outra. Né? Não necessariamente uma melhor ou pior que a outra. É que simplesmente para mim é mais fácil. Tá? E não tem problema, né, que isso aconteça. Né? Então, é bom a gente perceber isso. Então, por temperamento, qual a linguagem que mais funciona para mim, né? E para o outro também. Aí eu vou compreender melhor o outro também. Consigo entender esse pluralismo que há na Igreja Católica, de modos de viver a espiritualidade cristã católica. Tá? Eu não estou aqui querendo entronizar os caprichos, os excessos e os erros, não é isso. Mas é entender que há manifestações legítimas, que são diversas. Né? Isso é o Espírito Santo que atua dessa forma. Eu falava do temperamento. Vamos pensar um pouquinho, os apóstolos, cada um tem um temperamento. Quer dizer, compara São Pedro com São João, né? São muito diferentes um do outro. E a gente percebe que Cristo respeita o modo de ser de cada um, então vai dar um tratamento também diverso a partir do temperamento deles. Nosso Senhor fala para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Mas não fala assim para João, quando João faz uma besteira. Quando João, por exemplo, o irmão dele, vamos discutindo quem é o maior, o melhor, ou quando fala assim, o que é que a gente manda de descer fogo do céu contra os samaritanos, Cristo não fala, afasta-te de Satanás. Fala, não é assim, João. Vocês não sabem o que estou dizendo. Nosso Senhor trata, portanto, de modo diverso. Olha que interessante, analogicamente, Cristo fala com cada um, do modo como cada um é por temperamento. E trata cada um. Então, a minha oração também ela pode variar pelo temperamento. Tá? Se fosse pegar, eu pensava até pensar na própria missa, né? Na missa tem a dimensão da missa que é discursiva, tem a dimensão da missa que é por gesto, a dimensão da missa que é de silêncio. Então, às vezes, até fico mais confortável em partilhar porque tem mais a ver com o meu temperamento. Pode ser isso também. Né? E certas vezes pode me desagradar, porque desagrada até por temperamento. Naturalmente, a gente falava antes, claro, por isso que às vezes eu tenho também, ao ter esse conhecimento, né, então eu posso notar que sim, eu posso ter a virtude que vai sobrepor o temperamento, né, no momento em que ele puder, em que ele, de certa forma, não me favorecer para viver, aí eu vou sim mortificando um pouco ele. Mas na hora que ele me ajuda, eu abraço. Né, o que ele facilita. Tá? E haverá também outras situações, em modo da linguagem de amor também, que eu posso não compreender ou não gostar tanto, né? Pelas próprias situações da própria missa, algumas coisas concretas. Né? Então tem gente, por exemplo, acha maravilhoso na missa, né, a saudação da paz. Que bom, a gente interage com as pessoas. Por temperamento pode ser outro, nossa, quebrou todo o protocolo da anterioridade. Olha, se Deus permitiu, é tempo para a gente poder oferecer e entender isso. E aí, quando eu fizer,
dar paz, mesmo que aquela outra pessoa, para ela é importante que você dê a paz para ela. E pense nela e não só em você. Então, eu cresço pela virtude também. Então, eu vou conseguindo, pouco a pouco, ajustar e encontrar, portanto, perspectivas sempre de crescimento. Né? Porque para ela, pouco é importante isso. Então, eu vou ceder. Né? E vou viver isso para que ele se sinta também querido. Então, claro, é como eu gosto de ser querido, como eu quero querer as pessoas conforme elas se sentem queridas. Tem esse exercício de amor também. Né? Então, era um pouco essa ideia. Eu cheguei a pensar, né, por exemplo, plano de vida na obra, que se fala muito, plano de vida. Então, tem aqui ato de piedade que eu prevejo ao longo do dia. Então, talvez a dificuldade que eu tenha para viver algum desses atos de piedade se deva até ao meu temperamento, ou minha facilidade para outros atos de piedade, também por ele. Né? Então, eu falava antes, eu posso, exame de consciência. O melancólico, é tudo mais tranquilo fazer exame de consciência. Ele está voltado para isso, para o temperamento, ele para, reflete, organiza, pensa. Já para os temperamentos, é mais difícil. Opa, então aqui preciso construir melhor a virtude. Né? Já, vamos lá, outro, né? Essa ideia, né? Eu tenho que fazer apostolado, falar com as pessoas. Talvez para um temperamento mais expansivo é mais fácil. Comunicação com os outros. Já para uma pessoa que com temperamento mais retraído é mais difícil. Né? Então, porque senão, quando eu começo a perceber isso e aplicar esse raciocínio em coisas espirituais, eu vou realmente enxergando esse pluralismo, essa beleza que é a diferença do modo de ser entre as pessoas. Como Deus é maravilhoso. Como as coisas são tão diferentes. Né? E aí você percebe que a graça divina atua porque toda essa diferença há uma unidade na fé. Uma unidade de propósito. Né? E vai se manifestar, portanto, de várias formas diferentes, né? A vivência dessa mesma fé, única fé, essa fé em Deus. Né? Então, vamos pensar um pouquinho, meu temperamento, qual que é? Aí eu mandei para vocês, né, quem quisesse fazer, indicação. Então, tem lá o colérico, o sanguíneo, o fleumático, né, e o melancólico. E qual que é o meu? E há um teste, eu mandei na semana passada, 2 semanas atrás, um outro teste, que até equilibra, falar que a gente é um mix, a gente não quer uma coisa sozinha. Então, pode ser uma combinação entre o sanguíneo, né, por exemplo, e o melancólico. Opa, então eu entendo melhor. Né? Então, não tem nada a ver com signo isso daqui, né? Do ascendente por aí. Mas pelos temperamentos, a gente pode entender que há pessoas que a gente acaba lidando mais facilmente. Né? Então, isso é interessante também até por isso, né? Eu lido mais fácil com pessoa de tal temperamento porque, claro, a gente se compreende melhor certas coisas. Ou se complementa melhor. Né? E ao ter temperamento do outro também, eu posso, a partir daí, respeitar certas coisas que ela, o modo dela de ser, que eu julgava que era um vício. É só de propósito que ela fazia. Não é. Ela faz bem intencionada. Mas é o temperamento da pessoa. A gente vai identificando também por isso, né? E nós mesmos também, né? Tem coisas que eu posso fazer, sim, é o temperamento que predispõe, mas naquele momento, para poder completar, para que tenha uma personalidade madura, tem que ter a virtude, e naquele momento não vai seguir a pura dimensão da inclinação temperamental. Né? Porque a ideia é que quanto mais santa for uma pessoa, mais difícil é identificar o temperamento dela. Por quê? Porque está tão envolvido na conduta de valor que ela se orienta sempre, ela já aprendeu a extrair o máximo do temperamento e consegue vivenciar tudo o que é necessário em qualquer momento da vida dela. Então, nossa, a pessoa deve ser apaixonadíssima. De repente, aquela pessoa é melancólica, que ela fez tal exercício espiritual ao longo da vida que você não percebe. Né? Então, é engraçado isso, porque é tão dado a servir o próximo, indicação de imitar Cristo, né? Qual é o temperamento de Cristo? Colérico, sanguíneo, melancólico? Se há uma musculatura de virtude tão forte, sobrepondo essa dimensão do esqueleto do temperamento, é difícil dizer. Tá? Mas, sendo algum, esse esqueleto facilita. Então, por exemplo, alguns podem ser jogador de basquete, o esqueleto facilita. Tu vai ser de vôlei, né? Vai ser natação. Né? Quer dizer, a estrutura facilita que pratique certos esportes, digamos assim. É mais ou menos isso. Mas isso não impede que haja um grande jogador de basquete que tenha mais baixo que a média. Ele compensa. Tá? Então, mais essa imagem. Então, e, novamente, e a linguagem de amor, essa ideia, né? Como é que eu manifesto o amor a Deus? Como é que eu sei que Deus me ama também? Ou eu percebo mais esse amor? Né? Então, por exemplo, a pessoa leitura do Evangelho. Ao ler o Evangelho, lê nos Salmos, Antigo Testamento, no caso aí, né? Nossa, tem coisas belíssimas. Tem gente que lê aquilo, Deus me ama. Ela percebe mais. Tem outro que não é tanto isso. Ela percebe que ela rezou e aquilo se resolveu. Deus me ama. É como se Deus parecia um serviço. Ela identifica na vida dela, a composição que tem na vida dela, como Deus atua na minha vida. Então ela confia que Deus me ama.
Né? O outro não, precisa, às vezes, diferenciar, precisa comungar todo dia, porque é o toque físico em Deus, de certa forma. A gente que comunga, não é tanto pelo toque físico, sem dúvida, é mais mental do que sensível. Veio a mim a fonte de todas as graças, Deus. E eu considero assim a sua ação de graças. O outro não, basta estar lá, tocou a Deus. Ele está totalmente já transformado pelo toque físico. Porque para ele isso é um ato de amor tremendo. E realmente é. Eu posso considerar isso intelectualmente, é mesmo. Mas nem por isso eu fico tão efusivo por receber a comunhão, quanto às vezes o outro, que o toque físico é algo fantástico para ele. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, ou seja, isso, portanto, não é defeito e não é virtude. É uma consequência do nosso modo de ser. Tá? Então, é bom a gente saber como é que a gente, às vezes, tem mais facilidade. Novamente, como eu falava até antes, dei uma palestra muito tempo atrás, que era sobre isso. 9 modos de tratar Deus. Depois até falei que tem mais de 9. Né? Então, eu posso tratar Deus como pai, como irmão, né? Como amigo, como Senhor, como Rei, como Criador. E assim, para a gente pode ser mais fácil essa interação também, por alguma razão. Né? Então, identificar também isso, né? E tudo bem, não tem nenhum problema fazer isso. Né? E isso faz parte, né? Então, a ideia é um pouco essa, a gente pensar que a gente pode, de certa forma, cultivar nossa vida interior também, conhecendo-nos melhor por temperamento, o modo de ler também, essa ideia, né, os modos de amar. E então eu posso entender a partir de como é que eu posso me relacionar na relação mental, na minha missa com Deus, o que mais me agrada na missa, o que me desagrada, onde eu tenho que completar com a virtude, eu tenho que respeitar essa manifestação que para outros agrada, não tem nenhum convite em relação à fé católica, tudo bem. Então, começando a sair da minha visão, às vezes, assim, estreita, né? Às vezes eu posso estar super estreita, achando que o mundo só tem um modo de ver que é o meu prisma. E não é. Sendo que todos os outros estão errados, porque o meu que está certo. Não. Para você é o modo que é mais interessante, mais fácil. Para outros são outros modos. Tá? Então, claro, dentro daquilo que é legítimo na nossa fé, aprender a entender isso. E os dois são bons. Cada um na sua perspectiva, no seu modo de ser. Né? Modo de amar, né? Modo de ver, modo de compreender. Né? E por isso é interessante, um amigo falava uma coisa curiosa um tempo atrás, né? Porque nas religiões protestantes, sei lá, luteranismo tal tipo, tem que ser tudo igualzinho ali. Né? Ou batista de tal tipo, tudo igual. Quando não é, cria nova igreja. Nova igreja, nova igreja. Na igreja católica, nós somos milhares de carismas na mesma fé. É curiosíssimo, né? Mas é a mesma fé, é a mesma crença. Não tem essa divisão de igrejas, é uma única só. Então, isso é meio... ajuda a gente entender, né? O modo de ser de cada um também, para entender espiritualmente, com aquilo que tem em mãos, né? Para valorizar, para respeitar, para entender. Né? E depois olhar a mesma coisa para si mesmo, dentro da gente. Tem coisas que são mais fáceis e mais difíceis por causa do meu temperamento. Né? Até nos atos de piedade. Rezar o texto, tem gente que é tão ativo que o texto parece uma coisa assim, mortifica a pessoa. Ela tem que cultivar a paciência entre as virtudes para poder desfrutar dessa ato de piedade. Ou senão, o texto é maravilhoso. É exatamente assim. Tem problema? Não. A gente vai se encontrando, né? E vai aprender a desfrutar até por isso. Né? Aí eu falava antes, não preciso falar, não, vou me negar, não. Senhor, vou te oferecer agora rezar o texto, vou repetir mais as palavras, com mais atenção, com mais calma, que me faz bem para crescer na paciência. Eu encontro um ponto positivo de apoio e vivo aquilo, mesmo que não seja o mais favorável ao meu temperamento. E assim eu cresço. Eu creio que aquela musculatura que eu falava que é própria dos santos, que vive aquilo que é próprio da fé dele, ainda que não seja o mais favorável por temperamento para ele. E você nem percebe. Conta-se de um santo, que é São Francisco de Sales, que era um santo, que era uma pessoa super doce. Por temperamento, ele era muito violento, ele era agressivo. Ao contrário, quando eles morreram, embaixo da mesa dele de trabalho, tinha marcas de unha. Ele se contenda. Alguém falava para ele, né? Sorrindo, um doce de pessoa. Né? Mas a forma era essa, ou seja, ele foi limando o temperamento dele. E claro, nos momentos essa energia dele era ótima, ele era um fundador, tinha que fazer coisas, o temperamento ajudava. Né? Entende? Essa é a ideia, né? Então a gente vai entendendo e fica em paz com isso. Faz parte do processo, né? Essa é a ideia, né? Tá bom? Então eram algumas ideias que a gente pensava um pouco, né, de compartilhar. Mandei a vocês no que estava no grupo lá, né? Essa ideia, né? O linguagem do amor. Claro, isso aqui pode ser muito mais desenvolvido. Né? É só uma introdução, né? Os temperamentos também, né? Mas a gente pensar que, ao conhecermos-nos melhor, o nosso temperamento,
ao entender como é que a gente interage melhor com as pessoas, para sentir-se amado e para amar, a gente pode aplicar essas ideias da relação com Deus. Esse é o ponto. Tá? Então, a gente fazer um pouquinho esse exercício, né, acho que pode ajudar-nos a gente a ter uma nova experiência. Isso pode, talvez, tirar alguns preconceitos que a gente eventualmente tenha criado nessa matéria e nos facilitar a viver de modo mais leve, né, e usar essa energia, né, daquilo que já é predisposição nossa para a nossa vida com Deus, né, ser uma vida melhor. Só que também, né?